Oi pessoal, aqui é a Letícia de novo, sejam bem-vindos ao canal do Pequena Vizinhança e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre um ritual. A gente sabe que nas sociedades, no mundo real nosso que a gente vive, os rituais fazem parte das culturas de um povo. O Patrick, pensando em criar um mundo que seja crível, transportar uma coisa que existe no nosso mundo, que são rituais, festivais, e levar para o mundo dele, para dar esse tom de realidade para o mundo que ele criou. No mundo dos quatro cantos, a gente teve contato com dois festivais. O Festival da Colheita, que é aquele festival que a cidade de Trebon estava passando quando aconteceu o evento do Kvolf com o Dracos, e o Festival do Solstício de Inverno, que é como se fosse um ano novo deles. E além de ser um ano novo deles, é uma semana religiosa. É um evento cultural / religioso para representar aquele momento em que Telu vai atrás de Encanis naquela história narrada pelo Trepes no porão dele. Hoje, eu não vou falar dessa história. Apesar de eu achar que o Festival do Solstício de Inverno tem relação direta com a história de Telu versus Encanis, hoje a gente não vai contar essa história. A gente vai dar um pouco de foco nesse festival, o que foi dito desse festival pra gente, mais ou menos nas descrições que a gente tem no livro. Então vamos lá. O Festival do Solstício de Inverno, ele é descrito por Kvolf no iniciozinho do Nome do Vento, no capítulo 8, diz que a chegada de sua trupe nas cidades representava um evento muito grandioso, muitas vezes análogo ao Festival do Solstício de Inverno com os Jogos das Solinadas, que é um outro evento que acontece nos quatro cantos, mas que não é descrito como o Festival da Colheita e o Festival do Solstício de Inverno. Depois dessa comparação no capítulo 8, no capítulo 22, Um Tempo para Demônios, esse onde ele narra a história, aquele período onde Kvolf vive em Tarbean, ele dá um pouco uma pincelada sobre esse festival. E é mais ou menos nesse capítulo onde a gente vai pegar a maioria das descrições desse evento. O Festival do Solstício de Inverno, ele acontece na última semana do ano do calendário aturense. O que acontece? O calendário aturense, ele tem 8 meses. Dentro desses 8 meses, ele tem 4 onzenas, ou seja, 4 semanas, entre aspas, de 11 dias. Só que o que acontece? O Patrick mesmo explica no apêndice do livro Nome do Vento que mesmo tendo certinho 8 meses de 44 dias, sobram 7 dias que ficam faltando para finalizar o inverno e iniciar a primavera. E eles dizem que o Império Aturense, então, encaixou dentro do seu calendário esses 7 dias finais do ano, chamados de 7 dias do luto fechado, onde acontece o Festival do Solstício de Inverno. Como que esse festival acontece? Kvolf diz que na época da sua trupe, todo ano eles passavam um festival de solstício de inverno em alguma cidade, e eles organizavam essa festa. Ele até se orgulha dizendo que Arliden, seu pai, era o Encanis e que ele encenava muito bem, que conseguia fazer de um jeito assustador, porém cuidadoso. Eles, a trupe dos Edenaru, quando organizavam esse evento, se orgulhavam de nunca ter acontecido nada de violento na época onde eles organizavam. Mas Kvolf frisa que Tarbean era muito diferente. Tarbean é uma cidade gigantesca e a igreja teliniana não tinha condições de contratar profissionais para organizar o festival. Então, qual que era a alternativa da igreja teliniana? A alternativa era vender para pessoas amadoras suas máscaras e essas pessoas seriam espalhadas nos 7 dias da semana do luto fechado para fingirem ser demônios e assustarem, fazendo peripécias ou às vezes até coisas mais graves com os cidadãos daquela cidade. Kvolf diz que isso era um problema, porque tirava a segurança de muitos deles, principalmente ele que vivia da mendicância. Ele diz que, por conta disso, ele evitou sair pela cidade pelos 6 primeiros dias do evento e foi para o último. Primeiramente, ele explica da divisão de Tarbean entre as partes de Serrania e Beira-Mar. A parte de Beira-Mar é onde a maioria da história do Kvolf acontece. É onde está as docas do Scarpe, é onde ele mora, é onde o porão do Trep está.
E é onde ele faz a maior parte da sua mendicância. E do seu conhecimento, aquela região é onde ele vai ter maior destreza para fazer seus roubos, seus furtos. A serrania era a parte rica da cidade. Então ele disse que nunca havia mendigado lá. E ele falou que o último dia da semana do luto fechado era um dia bom para mendigar na cidade. Por quê? Porque as pessoas geralmente estão com o coração mais amolecido, estão mais bondosas. E mais bondade seria mais dinheiro. Então ele decide ir pela primeira vez em toda a sua estadia de Tarbean para a serrania, para mendigar no último dia da semana do luto fechado. Era atribuído uma pessoa para ser Encanes e uma pessoa para ser Telu. Encanes vestiria uma máscara negra, com capuz, todo de coloração preta, e Telu vestiria uma máscara prata e com o capuz e as vestimentas um manto branco. Então, o que acontecia? Telu sairia pela cidade banindo todos os demônios daquele festival. Existiam aí cerca de 10.000 demônios na cidade de Tarbean e um em Cannes. Em Cannes também fazia suas diabruras e ele ficava atormentando as pessoas também naquele meio dos demônios na cidade toda. Telu e as pessoas também tinham formas de derrubar esses demônios, né? Quando os demônios faziam alguma diabrura, ou seja, quando uma pessoa, né, vestida de demônio, ele até descreve uma cena onde um deles pega o chapéu, um outro cara levanta uma moça no meio da cidade, ele percebe que a moça o espanta com uma frase, que é Terrus antausa erra. Terrus antausa erra, a gente pode inferir que seja algum tipo de frase que se fala para expulsar os demônios. É até uma frase que o Kvothe fala pro Basti no iniciozinho do livro, que ele expulsa Basti, ele até molha os dedos assim no ensopado que ele tá e fala Terrus antausa erra pro Basti em tom de brincadeira, como se Basti fosse um demônio, né? E a gente sabe que ele é um encantado. Aí sim vai criando algumas texturas, né, do festival. Além disso, a igreja teliana, além de vender as máscaras nessa semana, todo o lucro que é feito pela cidade, para aquele que crê naquela igreja, naquela religião, que é a religião teliniana, 1/3 iria para dízimo. Então é um momento em que a igreja teliniana, ela lucra muito com esse festival. A gente sabe que Tarbean fica na República. E o Império Aturense, na época de ouro do Império Aturense, que foi o império que, assim, foi um império que se espalhou muito bem pelos 4 cantos e, inclusive, se espalhou muito bem na República. Então, a República é um país que foi fortemente influenciada pela lei e pela religião do Império Aturense. Lei sendo a lei férrea e a religião sendo a religião da igreja teliniana. Então, na República, eles mantêm esse costume de dividir 1/3 do seu lucro de venda, de tudo, para aqueles que creem na igreja teliniana, destinados à igreja. Então, é um período em que a igreja lucra, sim. No final do 7º dia do luto fechado, né? Ou seja, quase ali no Réveillon nosso, eles fazem como uma espécie de desfile. Encanes vai correndo na frente e Telu atrás. Tarbean, ele é descrito como sendo carregado meio que numa carruagem por 4 cavalos brancos e ele tá todo lá vestido da máscara prateada, com o seu manto branco e acompanhado de padres carregando inclusive pesadas correntes, como se fossem padres penitentes, que ele fala. A palavra penitência, ela é bastante ligada com a igreja teliniana, né? Existe a moeda da penitência, que até o Kvothe pede desculpas para Devi com essa moeda no Temor do Sábio. Existem os padres penitentes, essa palavra penitência é comum dessa igreja. Kvothe, enquanto andava por Tarbean, ele repara que existem pilhas de uma planta chamada grama verde. E essa grama, no final do festival, ela é queimada, fazendo uma analogia à vitória de Telu versus Encanes, né? Pra a gente lembrar, Telu persegue Encanes por vários dias e ele amarra Encanes numa grande roda de ferro, coloca ele dentro do meio que de um buraco, né, com fogo. Encanes consegue se libertar e aí Telu, por ser um grande deus e saber que ele não morreria assim, morreria somente nesse mundo mortal que ele
que ele era Deus, ele pula dentro do buraco para segurar Encanes nas chamas. Então, os dois tornam cinzas, né? Tanto Telu quanto Encanes. E é por isso que eles falam que o manto dos padres sacerdotes selenianos é cinza. Em inspiração, né? Eles foram inspirados pelas cinzas da vitória de Telu sobre Encanes naquela grande fogueira junto com a roda de ferro. Uma última coisa que eu queria lembrar é que foi justamente nessa noite, a última noite do ano, né, o 7º dia do luto fechado, onde um guarda vê Kvothe na serrania e bate muito no Kvothe. É nesse dia onde Kvothe é salvo por Encanes, que é um moço chamado Garrick, e junto com uma companheira chamada Holly. Eu tô colocando os nomes deles aqui, porque vai que, né? Vou colocar. Patrick a gente nunca sabe. E ele dá um talento de prata para Kvothe. Mas é nesse dia também que Kvothe tem o seu delírio de congelamento com um pássaro de asas de fogo e sombra, que a gente já viu num vídeo anterior, que faz referência a um tipo de asa dos anjos de Telu, as asas de fogo e sombra. Então, é um dia especial, esse dia do Festival do Solstício de Inverno. E aí ele finaliza que ele ficou muito escondido do desfile. O desfile era feito de cânticos, eram feito de canções, músicas, todas dedicadas a Telu, com tochas. E um adendo que eu esqueci é que não é grama verde, são galhos de sempre verde que estavam empilhados em toda a cidade de Tarbean para serem queimados em sinal de vitória de Telu, sobre Encanes, na sua batalha ali de perseguição a esse grande demônio que foi Encanes. Lembrando que Encanes, na história dele, ele é realmente encapuzado, né? Ele não vê o rosto. E isso é muito interessante, porque a gente sabe que Encanes lembra um pouco bastante, a história de Helix, né? Que também é um homem cujo rosto a gente não vê. Eu fiz esse vídeo porque eu acho que a gente precisa focar um pouco o quanto a questão da construção do mundo Patrick é bem pensada. Desde o Império Aturense levar sua religião e sua lei para um país, e esse país replicar a religião e um costume, um ritual antigo que veio lá de um império de antigamente, o quanto ele é bom mesmo para criar festivais mesmo, e o quanto foi inteligente da parte dele de trazer um ritual que é tão comum na nossa vida, no nosso mundo que a gente vive, para o mundo dele, para meio que solidificar ainda mais o mundo que ele criou. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o vídeo do Yax virá. É uma promessa. É só porque ele tá me dando mais trabalho do que eu imaginei que ele me daria. É isso. Resolvi trazer esse vídeo para não ficar vazio aqui demais. Tchau.